Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, onde a gente vem trabalhando alguns conceitos relacionados ao espaço global, à economia global. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a economia global e o aumento do desemprego, que é uma das principais características desse processo de globalização que nós estamos vivendo. Logo no início aí, a primeira imagem que vocês têm mostra o tema da aula de hoje, que vai falar sobre a globalização e o desemprego. E aí a gente, logo na imagem, você pode ver o processo de industrialização, que é uma das principais características, né, que levou ao desemprego, né, ao aumento do desemprego no espaço mundial, porque a máquina começou a fazer o trabalho humano, gerando com isso desemprego no espaço mundial. Logo depois vocês têm um texto que fala sobre as transformações do espaço geográfico a partir desse processo global. Então, a grande circulação de informações, mercadorias e pessoas fez surgir uma sociedade em que determinados valores globais. Há uma padronização das formas de trabalho, da produção e do consumo. Essa nova relação de trabalho na economia global, as atividades são desenvolvidas pelos mais variados tipos de trabalhadores. Exige cada vez mais criatividade e qualificação. As jornadas de trabalho e os salários estão mais flexíveis. Então, por isso, esse processo de globalização ele está mais concentrado nos países desenvolvidos, porque esses países têm condições de qualificar, de criatividade, e principalmente com os avanços tecnológicos fez isso acontecer. Então esses valores, essas formas de trabalho, ela faz com que ocorra o processo de desemprego no espaço mundial, porque a maioria dos países subdesenvolvidos não possui qualificação educacional, e isso faz com que ocorra o desemprego no espaço mundial. E aí você pode observar algumas características desse aumento do desemprego na economia global. O desemprego é a inserção das inovações de tecnologia nos processos. Aí nós temos tipos de desempregos. Temos tecnológico ou estrutural. A substituição da mão de obra pela mecanização, como eu falei no início, o surgimento das máquinas fez com que o trabalho humano fosse substituído pelas máquinas, a automação e a informatização no processo produtivo. Então, essa informação, ela não chega a toda a sociedade da mesma forma. Isso faz com que muitos países ocorra um processo de desenvolvimento, porque possui essa informação, possui uma educação de qualidade, e outros países ficam devendo, né, esse fator para a sociedade. E nós também temos o que nós chamamos de conjuntural ou cíclico, né, o desemprego. Ele dispensa a mão de obra durante uma crise econômica. Então, quando ocorre uma crise em um determinado país, ocorre o desemprego, né, nesse país. Então, o número de pessoas ficam desempregadas. Então, nós temos aí o desemprego considerado desemprego tecnológico estrutural, quando a máquina assume o papel da mão de obra humana, e nós temos também o desemprego conjuntural ou cíclico, que ocorre em períodos, quando ocorre uma determinada crise econômica no país, e aí ocorre um desemprego em massa da população. Tá ok, gente? Então hoje, e logo na última imagem que vocês têm aí, vocês têm uma fábrica de montagem, né? Mostra um pouco essa automação da produção, que é responsável pela substituição dos trabalhadores por máquinas. Na fotografia, linha de montagem de automóveis nos Estados Unidos em 2014. Então você percebe aí que há uma concentração muito grande de máquinas. Isso faz com que as máquinas exerçam o trabalho que antes era desenvolvido pelos homens, né? Fazendo com que nos países, né, menos desenvolvidos ocorra esse processo de desemprego em massa, né, dos trabalhadores dentro dos países. Tá ok, crianças? Então aí a gente pode observar um pouco desse termo relacionado ao aumento do desemprego, levando em consideração esse processo de globalização que nós vivemos. Tá ok?
Então, hoje a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente continua ainda falando sobre o processo de globalização no espaço mundial. Até logo, gente. Até a próxima aula.